Ai, ai. Então vamos lá, rapaziada. Normalmente nós começamos com os jogos de terça, depois a gente fala dos de quarta. Só que a gente teve no dia de hoje, uma quarta-feira, quando esse cast está sendo gravado, uma prorrogação e uma disputa de pênaltis que eu imagino que está todo mundo aí completamente maluco para comentar e discutir. Então a gente vai começar justamente com Real Madrid e Manchester City. Simbora lá, o Real Madrid empatou com o City na ida, na Espanha, né? E agora na volta enfrentava o City no Etihad, onde o City é fortíssimo, praticamente imbatível em alguns momentos aí. E a gente teve um jogo que mais uma vez terminou em empate e depois com muito drama. Yuri, como é que foi isso aqui pra gente, cara? Com o City tendo a volta do Kevin De Bruyne, né? Que pra quem não lembra passou mal no jogo de ida e não jogou. E do Kyle Walker que, se tem o Vini Júnior em campo, o Guardiola quando ele pode, ele bota o Walker que é pra fazer a marcação ali quase que individual, né? Conte pra gente, meu querido. Primeiro falando sobre as escalações, né, sobre o planejamento pro jogo. O Real Madrid veio praticamente com a mesma equipe do jogo no Bernabéu, com a diferença que eles não tinham o Tchouaméni, que foi suspenso por acúmulo de cartões amarelos, então o Nacho começou o jogo como dupla de zaga com o Rüdiger, enquanto que o City teve algumas mudanças bem relevantes, né? A começar pelo gol, o Ederson retornou de lesão, então foi titular no lugar do Ortega. Na defesa teve o Kyle Walker, que não estava disponível para jogar o jogo da ida, também estava lesionado, e especialmente o craque do time, o Kevin De Bruyne, que no jogo da ida, como o Pedro já falou, deu umas vomitadas ali no vestiário antes do jogo começar, então acabou ficando fora. Dessa vez começou o jogo, reforços assim, absurdos para o Manchester City, né? Até porque, como a gente sabe, o Kyle Walker é o melhor defensor da história do futebol para marcar pontas, é bizarro esse cara, o cara é monstruoso. Embora é bem verdade que eu já vá precisar dar uma pontuada na atuação do Kyle Walker, né? Porque o primeiro gol do Real Madrid tem uma certa influência dele. Mas antes disso a gente tem que falar um pouco da configuração do jogo, né? Acho que o jogo da ida ele acabou sendo bastante condicionado pelo que aconteceu no começo do jogo, que foi o gol do Bernardo Silva, né? Quando sai o gol do Bernardo Silva, o jogo entra num frenesi bizarro ali e as equipes vão nesse frenesi até o fim do jogo. E aí acaba num 3-3 frenético. Mas esse não, o jogo começa bem morno, as duas equipes sem muita coragem de arriscar, sem muita coragem de pressionar muito. Então, ora o Manchester City dava uma tocadazinha na bola ali, mas sem forçar muito a barra. Aí depois o Real Madrid recuperava, também começava a dar uma estocada, queria dar uma saída de bola também, sem exagerar. Então, o jogo começou num ritmo muito diferente do jogo no Santiago Bernabéu, né? Até que o talento do Real Madrid começa a aparecer, né? Essa jogada do gol, cara, ela começa com o Jude Bellingham recebendo uma bola longa. Ele domina de forma perfeita, acaricia a bola, gira, passa pelo primeiro marcador, dá a bola pro Valverde, se eu não me engano, e ele vê o Vinícius Júnior se projetando. Quando o Vinícius Júnior se projeta, cara, no ao vivo, né, eu pensei, pô, tá impedido, porque ele se projeta, ele tá à frente acho que é o Rúben Dias que tá marcando ele, se eu não me engano. Eu pensei, pô, tá impedido. E aí o Vinícius Júnior recebe, imediatamente ele já sabe que tá o Rodrigo do outro lado, né? Passa pro Rodrigo e aí começam os erros de Kyle Walker. Primeiro erro, ele quebra a linha de impedimento do Manchester City, porque o Vinícius Júnior, ele tava à frente do primeiro marcador dele, que era o Rúben Dias. Então, se não fosse o Walker tá mal posicionado, o Vinícius Júnior entraria em posição de impedimento e o lance não valeria. Porém, o Walker tá lá em cima, marcando o Rodrigo, e ele meio que se esquece de que existe uma coisa chamada linha de impedimento. Então ele fica com um corpásio ali à frente do Vinícius Júnior, dando condições para o Vinícius Júnior. E depois ele erra de novo no passe do Vinícius Júnior pro Rodrigo. Ele erra na interceptação da jogada, né? Ele acaba dando uma passadinha da bola. E aí, cara, no lance não tem absolutamente nada que dê para criticar o Ederson, né? Porque o Rodrigo finaliza meio que de canela ali, o Ederson faz o que dá para fazer, e aí no rebote, um goleiro já vendido, não tinha nada que ele pudesse fazer para impedir o gol do Rodrigo. Esse foi o quarto gol do Rodrigo contra o Manchester City, cara, bizarro como ele tá criando essa peste, né, de carrasco, né, foram 2 gols que ele marcou na semifinal em 2022, marcou na ida e marcou na volta nessas quartas de final, 4 gols contra o City. De todos os jogadores na Liga dos Campeões, o único que marcou mais gols contra o City, do Guardiola especificamente, foi o Lionel Messi, que marcou 5 vezes, né? E aí depois desse gol, cara, acho que dá pra você dizer que praticamente durante todo o jogo o Real Madrid não fez mais nada, entre aspas, porque ele assume uma postura totalmente defensiva, né? Famosa bunda na trave, e vai defender a sua vantagem. É uma vantagem que poderia até ter virado pó rapidamente, porque pouco tempo depois de Rodrigo, o Manchester City já consegue colocar uma bola na trave, né, uma cabeçada do Haaland ali,
que a bola vai de mansinho, subindinho ali, bate na trave, sobra pro Bernardo Silva, só que é muito de supetão, né, no Bernardo Silva, ele não consegue reagir, a bola acaba pegando no joelho dele indo pra fora. Talvez se o Bernardo Silva tivesse 2 passos para trás, ele teria um pouco mais de margem para dominar a bola e colocá-la para dentro do gol. E foi essa a tônica do jogo durante praticamente o tempo inteiro, né? Ainda no primeiro tempo chegou a ter uma finalização perigosa do Kevin De Bruyne, mas de maneira geral, acho que no primeiro tempo do City eles não conseguiram criar chances muito pesadas de gol para empatar o jogo. O segundo tempo, cara, eu acho que o Ederson, se ele puxasse ali um banquinho, pegasse uma garrafinha assim para botar um cafezinho, pegar um pãozinho de queijo para comer com café, eu acho que ninguém ia perceber, porque não, foi ele realmente... poderia ir lá no vestiário tempo. buscar o cafezinho, pô. Sem problema. Exatamente, Do jogo. exatamente. Foi realmente o segundo tempo em que o City amassou o Real Madrid, como o Pedro Silveira, o Beachfoot, falou no último Eurocast, né, cara? Foi realmente um amasso do Manchester City. É bem verdade que durante boa parte desse amasso era mais a posse de bola, muita bola girada, a bola vai para um lado, a bola vai para o outro, sem de fato conseguir criar boas chances de gol, né? Acho que uma coisa que até a gente pontuou no Eurocast era sobre a defesa do Real Madrid, que é a melhor defesa do Real Madrid no Campeonato Espanhol nos últimos 35 anos, cara. Você sabe o que é 35 anos? É muitos anos, tá ligado? Pô, eu tenho 34, cara, me respeita. Ó, tá vendo? Ó, quase na época eu que o sei Pedro exatamente Silveira que são 35 anos, cara. Quase na época que o Pedro Silveira nasceu, foi a última vez que o Real Madrid teve uma defesa tão boa. Então, já era de se esperar, né, que eles tivessem uma capacidade muito competente, digamos assim, de manter a vantagem contra o Manchester City. E conseguiu manter por muito tempo, até que o Guardiola faz uma mudança. Ele saca o Grealish, que não conseguiu fazer um jogo tão bom que nem ele fez na ida. Coloca o Jeremy Doku, que vem de uma atuação muito boa contra o Luton Town no fim de semana, e o Doku começa a ir mais pra cima, começa a pressionar, começa a ir pra cima. O Carvajal tava com cartão amarelo, então não podia exagerar na marcação, e aí o Doku consegue essa jogada pela esquerda, joga a bola na área, e o Rudiger comete a primeira e única falha dele no jogo inteiro, né? Que ele não consegue afastar esse cruzamento do Doku, a bola sobra pro Kevin De Bruyne, e esse lance do Kevin De Bruyne, cara, é aquele negócio, né? Se é um afobado, se é um bagre ali, ele enfia o pé na bola de qualquer jeito e podia acabar perdendo um gol. Cara, eu consigo pensar em uns 20 jogadores que chutariam a bola no peito do Lunin. Ele para Exatamente. E joga no alto. É brilhante. Essa aí é a diferença entre um jogador 7-8 e um jogador 9-9,5, cara. Essa é a diferença. E um jogador frio, né, cara? Tem muita gente aí que tem uma tese que o Kevin De Bruyne é pipoqueiro. Ele mostrou, nesse lance aí, ele já mostrou que ele não é pipoqueiro. Porque a frieza dele pra ajeitar a bola e chutar ela no céu do gol, né? Pra não dar nenhuma chance do Lunin fazer a defesa, é coisa que poucos jogadores são capazes de fazer. Cara, sai o gol de empate do Manchester City. Pouquíssimo tempo depois, o nosso senhor Kevin De Bruyne teve a chance de fazer o gol da virada. Que é uma jogada em que a bola chega até o Akanji na linha de fundo. O Akanji joga a bola pro meio da área. Ela vai no pé do De Bruyne, rasteira. E ele acaba pegando muita força, a bola sobe e vai pra fora. E na hora, eu até tuitei lá no Eurofoot, será que o futebol vai cobrar essa chance perdida? E o futebol, cara, o futebol, ele é muito imprevisível, mas às vezes ele é previsível. Porque quando acontece essas paradas, primeira coisa que você pensa é, rapaz, não fez esse gol, ó. Lá na frente o futebol vai cobrar, cara, porque o futebol não leva desaforo pra casa, não. E de fato, né, se o De Bruyne faz esse gol aí, cara, e tipo assim, o Lunin, ele tava vindo pra direita do gol. Cara, se o De Bruyne só dá um toquinho na bola, no contrapé do Lunin, caixa, fazia o gol, virava o jogo, saía pro abraço, acho que o Real Madrid não teria forças pra buscar o empate, e essa hora a gente estaria falando do Manchester City classificado pra semifinal. Mas ele acabou, não sei o que foi, sinceramente, não dá pra você saber ali na hora, uma jogada muito rápida. Acho que ele acabou botando um pouquinho mais de força do que era necessário e a bola acabou subindo. O jogo foi pra prorrogação, a prorrogação é bem amarrada, né? E que eles tiram a prorrogação. Uma coisa que tem que ser pontuada é que o Guardiola tirou o Haaland. O Haaland fez mais um jogo apagadíssimo, né? E o Guardiola... É difícil falar agora, cara, mas o fato... é que o City piorou na prorrogação, né? O City não conseguiu fazer uma prorrogação. O segundo tempo do tempo normal, tipo assim, tava em cima do Real Madrid o tempo inteiro, né? Até achei que seria questão de tempo deles virarem o jogo, não viraram porque o De Bruyne perdeu essa chance. Mas na prorrogação, principalmente no segundo tempo, a prorrogação a gente sabe, né? Não sei qual que é a opinião de vocês todos aí, mas eu sou meio que anti-prorrogação, porque eu sempre acho que é
22 cara morto, que não tem mais condição de jogar direito ali, se matando. Geralmente prorrogação é um negócio ruim. Claro que tem algumas que são ótimas e tal, mas geralmente é meio ruim. E essa aqui no segundo tempo da prorrogação, cara, já tava aquele jogo que não tem mais meio campo, né? Cada ataque do Real Madrid era tipo 2 contra 2, 3 contra 3, os caras tudo mortos, assim, dava pra ver que eles não conseguiam correr, não conseguiam passar direito. Tava bem complicado pros dois times até, eu diria, né? Sim, eu também não gosto de prorrogação não, cara. É muito raro você ter uma prorrogação que impacta no resultado do jogo. A maioria das vezes, as equipes passam pela prorrogação com medo de fazer qualquer coisa e sem energia pra fazer qualquer coisa e acaba indo pros pênaltis da mesma forma que... Mas, ó, vou te falar, na prorrogação teve uma bola que veio da esquerda, não sei se foi do Doku, mas ele manda, o Julian Álvares tá sozinho dentro da área e cai na canhota, e ele fura. Tu viu essa? Não, foi o Foden. Ah, foi o Foden. Exatamente. É verdade. Caiu na ele cara poderia boa. tanto ter finalizado melhor ou até dominado, porque ele tava com espaço, né? Mas é aquele, né? Os jogadores cansados, o mental vai pesando também, então é mais fácil você cometer erros na prorrogação do que no tempo normal. Quem entrou no lugar do Haaland foi o Julian Alves, ele não, sinceramente, não conseguiu fazer praticamente nada, além de converter o pênalti dele. Ele também tirou o De Bruyne durante a prorrogação e colocou o Kovacic. Acho que ele tirou o De Bruyne por cansaço, mas acaba que, olhando o resultado, ele tira o De Bruyne, coloca o Kovacic perde o pênalti. Eu acho que o De Bruyne era mais confiável para bater pênalti do que o Kovacic, né? Até porque antes do Haaland chegar, o De Bruyne era o batedor oficial do City. Mas enfim, analisar resultado pelo resultado. A gente não sabe se o De Bruyne tinha energia para continuar, de repente foi ele mesmo que pediu para sair, aí não tem muito o que criticar o Guardiola. Terminou assim, o jogo foi para as penalidades. É incrível que a gente passou, se eu não me engano, 8 anos sem ter uma disputa de pênaltis na Liga dos Campeões. E já tivemos 3, né? Tivemos 2 nas oitavas de final e agora essa nas quartas de final, entre City e Real Madrid. Uma disputa de pênaltis que parecia que seria condicionada a favor do Manchester City, porque eles têm a vantagem de começarem batendo, né? Quem abre a cobrança é o Julian Alves, ele abre e converte. E quando você começa batendo e começa convertendo, é muito positivo na disputa de pênaltis, né? Acaba fazendo diferença. E logo depois, o Modric, que entra ali no decorrer do jogo, bate o pênalti dele, bate muito mal, né? O Ederson acaba fazendo a defesa, acabou batendo muitíssimo mal e parecia, cara, quando os dois primeiros pênaltis, um time converte e o outro perde, você já olha e pensa, ih, rapaz, a vaca já foi pro brejo. Mas aí apareceu 2 personagens aí, né? O Bernardo Silva e o Looney. O Bernardo Silva foi para bater a segunda cobrança do Manchester City, aquela cobrança que se ele faz, consolida a vantagem, né? Porque depois que o Ederson faz a defesa, o outro cara tem que bater para consolidar a vantagem. E aí esse cara era o Bernardo Silva. Ele foi bater, jogou a bola sem nenhuma força no meio do gol. O Looney fica completamente parado. Cara, o Looney nem ameaça pular. Ele nem ameaça. Porque tem vezes que o goleiro vai pular, mas ele fica naquela. O Looney nem se mexe, cara. O Bernardo Silva jogou a bola na cara do Looney e ele simplesmente encaixou a bola. Ele realmente ali foi... Teve coragem, cara. Teve coragem. Porque não é todo goleiro que tem coragem de não, vou ficar no meio do gol, né? Porque acaba sendo feio quando o goleiro fica no meio do gol e o batedor joga a bola no lado assim, fica parecendo que ele desistiu. Mas o Looney acertou na estratégia dele, fez a defesa e depois disso o Manchester City ainda teve mais uma cobrança desperdiçada, como eu falei, a cobrança do Kovacic, que o Looney pula no canto inferior esquerdo da trave. Um pênalti bem mal batido pelo Kovacic, cara, bem mal batido mesmo. E todos os outros jogadores do Real Madrid acabaram batendo muito bem, né? O único que perdeu foi o Modric. Até o Ederson chegou a bater pelo Manchester City lá na reta final. Cobrançaça, bem, tá? Né? Deu aula, tá? Kovacic poderia aprender um pouquinho. E a última penalidade foi batida justamente pelo Rudiger, pra fechar o ciclo, né? Ele falha no gol do De Bruyne e converte o pênalti decisivo. Não, e vale lembrar que o Rudiger também perde uma chance por a prorrogação, acho, né, cara? Acho que foi no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação. Que ele perde aquela chance na cara do gol que ele chuta pra fora, que ele pega um pouco de mal de ponta de pé, e depois ele faz o gol da classificação, e foi bem bizarro, porque ele bate o pênalti, a bola vai na trave, e ele achou que ele perdeu, né? Ele deu uma hesitada, assim, se ele comemorava ou não, e a bola entrou, cara. Inacreditavelmente, Real Madrid, cara, foi assim, ó, eu vi esse jogo como segunda tela, né? Então não tava o tempo todo vendo, mas eu tava direto dando uma olhadinha, e pelo que eu vi, assim, cara, 2 tempos de prorrogação mais o segundo tempo do tempo normal, praticamente o tempo inteiro os caras coadaço, só defendendo. E ainda assim eles eliminaram o Manchester City, cara, retranca total. Não tenho o que dizer. É o tipo de jogo, cara, que se o Real Madrid tivesse sido eliminado, eu tenho certeza que a torcida do Real Madrid, a maioria, ia cair em cima do Ancelotti, dizendo que não dá mais, um treinador ultrapassado, um elenco desse, tanto jogador de qualidade, vai jogar 100% na retranca.
Mas é aquilo, as pessoas só criticam retranca no time dos outros. Porque elas só vão criticar no time delas se não der certo. Se todo mundo pudesse assinar um contrato, meu time vai ganhar a Champions League com todos os jogos sendo vencidos do jeito que o Real Madrid venceu hoje. Ele assinava na hora. Porque assim, se é o Simeone, se é o José Mourinho se classificando do jeito que o Real Madrid se classificou, amanhã tá cheio de gente nas ruas protestando. Fora Simeone, cadeia no José Mourinho, tem que banir do planeta Terra, não sei o que. Era uma insanidade. Muita gente no meio do futebol acaba sendo muito resultadista, né? O Ancelotti achou que essa estratégia era a mais correta. Não é a primeira vez que ele joga assim, né? Acho que nos últimos 3 anos que a gente teve confrontos entre City e Real Madrid, nos 3 o Ancelotti foi pro Etihad Stadium para jogar na retranca. Nos 3, no 4-3 em 2022, no 4-0 ano passado e nesse empate hoje. Os 3 ele jogou com a exata mesma postura. E dessa vez ele conseguiu não tomar um 4-0. A gente falava aqui, né, sobre a possibilidade de ter outra goleada do Real Madrid. Eu dizia que não era possível porque esse City é bem inferior da temporada passada. Sigo mantendo essa opinião. Eles podem até vencer a Premier League de novo aí, mas eu mantenho a opinião que esse City é bem inferior da temporada passada. E o Real Madrid é bem mais forte do que o da temporada passada. Não apenas pelo Jude Bellingham, mas por ser um time mais seguro. E assim, Carlo Ancelotti tem 5 temporadas no Real Madrid. Nas 5, ele chegou na semifinal da Champions. É um histórico absurdo, né? Provavelmente o maior técnico da história da Champions League. Ele pode ampliar ainda o seu legado, cara, porque chegando nas semifinais, a gente vai prever depois, né? Falar um pouquinho das semis e tal. Mas o Real Madrid tem certo favoritismo aí, então não sei não, o Ancelotão pode beliscar mais uma final, que é doideira, cara. Eles não conseguiram jogar como o Real Madrid nessas quartas de final contra o City na volta, mas passaram mesmo assim, né? A gente já viu 1 milhão de vezes isso acontecer. Não é surpresa pra ninguém. O mesmo roteiro que se repete na Premier League. O City dá uma rateada durante a temporada, no final eles engrenam, vão acabar campeões, que pode acontecer de novo nessa temporada. Com o Real Madrid às vezes era Champions, né? O Real Madrid não vai jogar bem, vai ser trucidado, vai ser amassado e os caras vão passar igual. Então, são coisas assim do futebol que vão... O imprevisível vai ficando um pouquinho mais previsível, né? Porque a gente já viu acontecer outras vezes, várias vezes na verdade, que a gente começa a falar, no caso do Madrid... no caso do Madrid é tipo assim, é perfeitamente normal, sacou? Perfeitamente normal. Não é surpreendente, né? O Real Madrid se classificar hoje. Tinha muita gente aí achando que o City ia passar por cima. Cara, só se você não tá acompanhando a temporada dos dois pra achar que o City ia passar por cima. Tipo, é claro que dá pra você pensar, não, o City vai dominar o jogo, vai dominar a posse de bola. Ok, e se realmente era a tônica do jogo que o City ia ficar em cima do Real Madrid ali o jogo inteiro. Mas daí ia ficar em cima o jogo inteiro martelando. E se classificar são coisas diferentes, porque contra o Real Madrid, só o desempenho não basta. Você tem que contar com Deus também. Cara, 34 finalizações do Manchester City contra 8 do Real. Cara, 34 contra 8. É muita coisa, né? Gols esperados do City, 2,59. Gols esperados do Real Madrid, 1,43. No final das contas, 1-1. E o Real Madrid está classificado. O Guardiola foi embora, não parecia estar tão triste, né? Eu imagino que, pelo que eu conheço do Guardiola, ele, assim, o time jogou como ele queria, né? O Real Madrid estava na retranca, mas o time controlou a posse, o time criou algumas chances, conseguiu de um lado pro outro e tal. Acho que nos pênaltis não é loteria, mas de alguma maneira tudo pode acontecer, então não parecia estar muito decepcionado o Guardiola ali. Acho que também perdeu para um grande treinador, né, cara? O Ancelotti, que é um colosso aí na história do futebol já. Mas, enfim, tá aí, cara, Real Madrid classificado.